Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, programa FM Notícias às 12h15, meio-dia e 15, horário do Paraguai, horário paraguaio de verão, 11h15, horário de Mato Grosso do Sul, horário de Ponta Porã. Vamos lá com as informações de hoje. Esporte aqui, né, na TV Web Ponta Porã, informa na Cerro Corá FM. Lembrando que nós temos aí a competição que está em disputa é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo, avançou para as oitavas de final na noite de ontem ao ganhar do Santa Cruz por 2-0 em São Bernardo do Campo. Na próxima fase, o São Paulo vai encarar o Coritiba, que passou pelo São Bento, vencendo por 1-0, né? O jogo vai ser amanhã, né, às 20h30, também em São Bernardo. Como já era esperado, o São Paulo dominou as ações no primeiro tempo, mas faltou acertar o alvo e teve dificuldade para fazer o gol. O time do São Paulo, Thales Costa, na marca do pênalti, perdeu uma grande chance ao cabecear para fora. E uma das únicas chegadas, o Santa Cruz quase marcou em um chute cruzado do Paulo Vitor. O panorama do jogo não mudou depois do intervalo. A pressão do São Paulo aumentou aos 26 minutos, depois que Fábio foi expulso ao agredir Wellington. Na sequência, Maia acertou um chute na trave do time pernambucano. Aos 36 somente que o São Paulo acordou e abriu o placar, né, com o Fação cabeceou e o goleiro adversário fez uma grande defesa e o rebote caiu nos pés do Galeano, que não desperdiçou. 2 minutos depois, Kevin ampliou ao completar cruzamento e aí, né, fazer o gol da classificação do São Paulo. Antes do São Paulo, os times que avançaram para as oitavas de final foram Avaí, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Coritiba, Goiás, Grêmio, Internacional, Londrina, Mirassol, Oeste, Red Bull Brasil e Taboão da Serra, além do Vasco da Gama. Vamos ver se já tem... aliás, a Copinha já prossegue hoje, né? Não tem folga não, né? Hoje os classificados da segunda-feira já se enfrentam, né? A terceira fase da Copa São Paulo chegou ao fim na noite de ontem, com a definição de todos os confrontos das oitavas de final, que começa nesta quarta. Candidato ao título, São Paulo, Corinthians, Internacional e Vasco continuam vivos e terão pela frente Coritiba, Mirassol, Red Bull Brasil, Goiás e o Grêmio e o Atlético Mineiro prometem um dos duelos mais equilibrados. A decisão vai ser disputada no estádio do Pacaembu, no dia 25 de janeiro, aniversário da fundação de São Paulo. Vamos ver os confrontos, então. O Londrina vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. O Red Bull Brasil vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre. O Mirassol enfrenta o Corinthians. O Atlético Paranaense joga contra o Taboão da Serra. O Goiás, que eliminou o Palmeiras ontem na Copinha por 1-0, né, com gol de pênalti, vai enfrentar o Vasco da Gama. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro. O Avaí catarinense enfrenta o Oeste, né, de Barueri. O São Paulo joga contra o Coritiba. São os jogos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atual campeão, São Paulo, continua na competição. E o maior campeão da Copinha, o Corinthians, também continua na competição. Vamos ver, né? Os favoritos, né, os que são considerados grandes, estão aí. São Paulo, Corinthians, Internacional, né, estão, o Grêmio e o Atlético Mineiro estão nas oitavas de final. Vamos ver quem é que chega para conquistar o primeiro título da temporada, que vem da base, né? Vem do futebol da base, da garotada aí que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de categorias de base do mundo. E a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Tião Prado, já divulgou, aliás, no último dia 10 foi feita essa divulgação, as datas da primeira rodada da Copa do Brasil. Aquidauanense e Águia Negra representam o Mato Grosso do Sul na competição deste ano. O Aquidauanense vai estrear contra o ABC do Rio Grande do Norte no dia 5 de fevereiro no estádio Noroeste, em Aquidauana, a partir das 20h30. Vamos lá assistir esse jogo aí, né, do Aquidauanense contra o ABC de Natal no estádio Noroeste. Já o Águia Negra terá pela frente o Sampaio Correia no dia 12 de fevereiro. A partida está marcada para o estádio Ninho da Águia, lá em Rio Brilhante. Outro bom jogo para assistir também, né? De acordo com o regulamento da competição, nesta fase os times mandantes, piores colocados no ranking nacional, têm que vencer o jogo para avançar, né? Então os visitantes jogam pelo empate. No caso do Aquidauanense, se empatar com o ABC, está eliminado. No caso do Águia Negra também, se empatar com o Sampaio Correia, está eliminado. Precisa vencer. O vencedor de Aquidauanense e ABC vai enfrentar quem passar de Altos do Piauí e Vasco da Gama.
Quem passar de Águia Negra e Sampaio Correia vai enfrentar na fase seguinte o vencedor da Ferroviária de São Paulo, de Araraquara, e o Avaí, né? A Copa do Brasil começa com 80 clubes. Outros confrontos de times da primeira divisão do futebol nacional são Fest Clube do Amazonas contra o Goiás, Campinense da Paraíba e Atlético Mineiro, União do Mato Grosso enfrenta o Atlético Goianense, o Motoclube vai enfrentar o Fluminense, o Brusque Catarinense vai enfrentar o Sport, o Bahia enfrenta o River do Piauí, o Caxias do Rio Grande do Sul enfrenta o Botafogo Carioca, o Manaus enfrenta o Coritiba e o Bragantino do Pará vai enfrentar o Ceará. O Cruzeiro, recém-rebaixado para a Série B, vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. Dos 40 jogos previstos inicialmente, somente 5 clubes vão sobreviver e vão se juntar nas oitavas de final a São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, RB Bragantino, Fortaleza e Cuiabá. São os jogos aí, são as equipes aí que estão disputando, que não estão disputando a primeira fase da Copa do Brasil, só entram na fase de oitavas de final, né? Então vamos ver quem é que permanece. 5 desses 80 que estão começando aí vão ficar para entrar na fase de oitavas de final e enfrentar já, né, o campeão da Copa Verde, que foi o Cuiabá, e os times que estão representando o Brasil na Libertadores, que estarão representando o Brasil na Libertadores deste ano. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na TV Web Ponta Porã. Informa também na Cerro Coré FM 91.5.